Opa, tudo bem? Fazer agora, em vez das provas, eu vi uma questão que é meio que um desafio, assim, de matemática, de cálculo, e eu decidi fazer. Foi da página de matemática, que eu vou deixar no link aqui, do PICA, e eu vou deixar o canal deles também, que eles têm um canal muito legal, vou deixar aqui na descrição o link, quem não conhecer. É uma questão que o professor deles postou, eu achei legal, eu vou dar minha solução aqui. No caso, na lista que ele deu, é a questão 3, que é a de integral. Eu gosto de cálculo, né? Então, deu pra ver o que eu vou fazer, né? E eu vi que era uma que ninguém tinha feito ainda nos comentários, então eu decidi mostrar minha solução aqui. Bem, a questão vai aparecer aí, eu vou cortar ela, mas é isso aí que vocês estão vendo. É uma integral e ele pede o valor dela, tem que saber o valor dessa integral, e ele dá essas condições, que seria f é uma função de 0 até infinito, contínua, e R é a contradomínio. Ele dá que f de 1 sobre x é igual a menos f de x. E aí ele te dá a integral que ele quer achar, que é IA, ela depende de A. A é uma constante positiva. E ela depende de A, né? Uma função de A. De raiz de 2 menos 1 até raiz de 2 mais 1. Dx sobre 1 mais x quadrado vezes 1 mais a f de x, elevado a f de x. Ele quer o valor dessa integral, tá? Vou dar a minha solução de como eu fiz. Bem, o que eu pensei de primeira? Essa integral, ela tá com muito cara de que tem uma substituição bonita aí, né? Por quê? A gente tem dois indicativos de uma substituição. Esse termo aqui, que ele normalmente indica a substituição trigonométrica para tangente, porque tu vai cair numa secante ao quadrado quando substitui o x por tangente, então ele é um bom indicativo disso. E os limites da integral, esse e esse, porque esses números, quem tem um olho esperto já nas trigonometria, está fazendo exercício, já deve se ligar que esses números são especiais. Eles são a tangente de 22,5, ou de π sobre 8, e a tangente de 3π sobre 8, ou 67,5. Elas aparecem muito, por causa da tangente da metade famosas, essas daí são. Então, quem se ligou já viu que tem tangente ali. Então já dá pra ver que é uma boa substituição usar o tangente. E é o que eu vou fazer. Vou dizer que x, no primeiro caso, eu vou dizer que x é igual a tangente θ. Para garantir uma bijeção e não ter problema de duplo θ, só um θ só para cada coisa, como o domínio é falsos positivos, eu vou botar θ pertencente ao intervalo de 0 a π meios não incluso. Aí eu garanto todos os números positivos e só uma vez, ok? Sendo assim, o meu x é tangente θ, tem que achar dx para substituir, que é secante ao quadrado θ dθ. E achar os limites, né? Bem, o raiz de 2 menos 1 tem que ser igual, o x, igual a tangente de θ1. Temos que achar esse θ1. Como é que a gente vai achar? O raiz de 2 menos 1, se ligar, ele é um ângulo famoso, né? Ele é tangente de π sobre 8. Tu consegue tirar ele por quê? Se tu pegar a fórmula da tangente da metade, ela é 1 menos cosseno de π sobre do dobro, né? π sobre 4 sobre 1 mais cosseno de π sobre 4. Lembra, é 1 menos cosseno θ sobre 1 mais cosseno θ, tira a raiz. Então, vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 2 sobre 1 mais raiz de 2 sobre 2. Isso tudo dentro da raiz. Aí eu vou fazer uma MC aqui, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2, tudo dentro da raiz. Multiplico racionalizo, né? Multiplico pelo conjugado aqui, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 4 menos 2, aqui. Aí vai ficar o raiz de 2 menos 1 ali, tá? Então é uma formulinha da tangente da metade, tu pode usar. E ela é uma tangente famosa, é bom decorar porque aparece muito esse número, né? Não é assim do acaso. E o raiz de 2 menos... Então tá, então daqui a gente já acha o θ, né? θ1 é π sobre 8, porque eu estou delimitado nesse intervalo de 0 a π meios, então a solução é única. Aí a outra seria a raiz de 2 mais 1 igual a tangente de θ2.
Tu pode fazer a mesma análise ali, tu vai encontrar que para esse ângulo aqui, θ2 é 3π sobre 8. É a tangente de 3π sobre 4 dividido por 2. Tu faz com 3π sobre 4 ali, tu vai achar. Ok? Então são esses dois ângulos ali. Agora eu consigo substituir minha integral tranquilamente. Eu vou ter que I de A é igual a integral. O limite agora é de π sobre 8 até 3π sobre 8. Dx é secante ao quadrado θ dθ, que eu botei aqui em cima. Aqui vai ficar 1 mais tangente ao quadrado θ, que é muito bonito. E aqui vai ficar 1 mais a f, só que não é de x, agora é de tangente, né? 1 mais a f da tangente de θ, porque x é tangente de θ, lembra? Tá? Isso é meu IA, ou seja, π sobre 8 a 3π sobre 8. Isso aqui eu posso substituir por secante ao quadrado θ, né? Identidade fundamental da trigonometria, e vai cortar com o secante de cima, então vai ficar dθ sobre 1 mais a na f tangente θ. Ok? Isso é meu IA. Bem, esse é um dos meus IA. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para x, substituindo x agora por cotangente. Cotangente. Eu poderia usar a mesma letra, poderia, mas só para não confundir o ângulo, de fingir que o ângulo é o mesmo, vou usar uma outra letra. Vou dizer alfa. Com alfa pertencente. No caso da cotangente, eu quero uma bijeção, então, e com ainda é positiva. Então, o melhor lugar para pegar é de 0 até π-meios, com o π-meios incluso. Lembra, a cotangente é um subtangente. Então, no π-meios ela existe, mas no zero ela não existe. Então, o zero não está incluso. Mas aí eu garanto a bijeção. Então, desse caso aqui, que nem do outro, eu vou ficar que dx agora é menos cossecante ao quadrado alfa de alfa, né? E, novamente, agora tem os ângulos. Raiz de 2 menos 1 é igual a cotangente do alfa 1. Bem, a cotangente é 1 sobre tangente. Então, eu posso dizer que a tangente do alfa 1 é 1 sobre a raiz de 2 menos 1. Que se eu multiplico pelo conjugado, vai ficar a raiz de 2 mais 1 sobre 1, porque vai ficar 2 menos 1, que dá a raiz de 2 mais 1. Ou seja, só inverte o ângulo. Alfa 1 vai ser 3π sobre 8, e aí a tangente do alfa 2 vai ser 1 sobre raiz de 2 mais 1, o que vai dar a raiz de 2 menos 1, o que vai dar que alfa 2 é π sobre 8. Só vai inverter a ordem da integração. Tá? Aqui fechou. Análogo ao de antes. E esse aqui, que eu preciso, né? Vou substituir meu Iα de novo. Meu IA, né? Vou substituir meu IA, desculpa. Vai ser integral, só que agora o limite inferior é 3π sobre 8, porque é o alfa 1, né? E aqui é π sobre 8. Menos cossecante ao quadrado alfa de alfa sobre 1 mais cotangente ao quadrado alfa vezes 1 mais AF. Agora meu x é cotangente, então aqui vai ficar cotangente alfa. Ok? O que eu vou fazer agora? Só vamos fazer uma manipulaçãozinha. O sinal de menos que está multiplicando aqui, eu vou fazer inverter o sinal de integração. Isso é uma propriedade da integral, né? Quando tu multiplica por menos, tu pode só trocar o sinal de integração, que é fazer a área contrária, né? A área negativa. Então, só troquei. Usei o sinal de menos para isso. Aí, aqui também, isso aqui é cossecante ao quadrado alfa, de propriedade identidade fundamental da trigonometria, que nem todas as outras. Vem dali. Só pega a identidade fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Nesse caso aqui, tu vai dividir tudo por seno ao quadrado. Tu vai encontrar isso aí. Então vai simplificar, né? Com o de cima, vai ficar d alfa sobre 1 mais AF cotangente alfa. Ok? Isso aqui ficou minha integral. Agora, eu tenho dois jeitos de escrever o I alfa.
eu vou partir para o próximo passo. Eu vou usar a condição que eu não usei ainda. F de 1 sobre x é menos f de x. Mas se tu se ligar, não é por acaso que eu escolhi fazer com cotangente também? Se tu se ligar, cotangente de alfa é 1 sobre tangente alfa, certo? Então, f da cotangente de alfa é f de 1 sobre tangente alfa. Da propriedade que ele deu lá em cima, f de 1 sobre x é menos f de x. Então, isso aqui é menos f da tangente de alfa. Então, eu posso substituir isso aqui por menos f da tangente de alfa, que vai me dar, então, que é a segunda forma de escrever essa integral, é de π sobre 8 a 3π sobre 8, d alfa sobre 1 mais a na menos f tangente alfa. Pronto. Agora eu tenho as duas formas. Vou fazer o quê? Eu tenho aqui e alfa e eu tenho aqui. Eu vou igualar as duas, porque elas são iguais. Igualando, então, igualando aqui, eu vou ficar aqui. Integral. Foi de outra cor agora. A 3π sobre 8, essa daqui, de dθ sobre 1 mais a na f tangente θ, tá? Isso aqui vai ser igual a integral de π sobre 8, 3π sobre 8, d alfa sobre 1 mais a f tangente alfa, aqui com menos. Bem, o alfa e o θ, irrelevante, porque isso é uma área, né? Isso os dois aqui, no caso, são IA, né? IA. O alfa e o θ são irrelevantes porque são uma área. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou passar essa daqui para cá negativa, tá? E vou diminuir uma da outra. Então, vai ficar aqui integral de π sobre 8 a 3π sobre 8 de 1 sobre 1 mais a f tangente θ menos. Eu vou trocar o alfa pelo θ porque indifere. É a mesma área, é tudo igual, uma área. Não interessa qual que é a variável. A variável em si é só uma letra. Eu podia fazer substituição aqui e chamar alfa igual a θ. Não ia mudar nada, não é um problema. Então, não tem problema. Vou passar para cá, diminuindo. 1 sobre 1 mais... vou passar tudo para θ daí, né? F tangente θ. dθ. Chamar de θ de alfa é igual. Posso fazer essa substituição tranquilamente. E isso é igual a zero, porque eu passei para cá, então ficou zero. Diminui uma da outra. Agora, eu vou fazer MMC aqui e vai ficar o quê? Integral de π sobre 8 a 3π sobre 8 de... Fazendo MMC vai ficar 1 sobre 1 mais a f tangente θ. Esse aqui tem um menos, né? Que significa 1 sobre esse a f tangente θ. Então, ele vai lá para cima. E aqui vai ficar 1 mais a f tangente θ. Que tem 1 sobre ele, faz MMC, passa para cima. Isso dθ. Tá? O denominador aqui eu posso botar ele comum, né? Então, isso aqui vai ficar integral de π sobre 8 a 3π sobre 8. E lembra, isso aqui é tudo zero, né? Vai ficar 1 menos a f tangente θ sobre 1 mais a f tangente θ. dθ. Tá? E isso igual a zero. Aí eu vou fazer o seguinte. Para mim cortar, eu vou diminuir 1 e somar 1 no numerador. Então, vai ficar diminuindo 1 e somando 1. π sobre 8 a 3π sobre 8 de menos a f tangente θ menos 1 mais 1 com mais 1 aqui vai ficar 2. Então, já vou botar 2 sobre 1 mais a f. Já vou dividir o denominador também, porque isso aqui vai cortar essa parte, né? A f tangente θ dθ. E isso é zero. Tá? Isso aqui dá menos 1.
E aqui, se tu se ligar, então eu vou ficar com o quê? Integral de menos 1 de π sobre 8. Para vetar, né? 3π sobre 8 de menos 1 dθ, mais 2 vezes a integral de π sobre 8 a 3π sobre 8 de 1 sobre 1 mais a f tangente θ dθ. E isso é zero. Bem, isso aqui eu resolvo tranquilamente, uma integral simples, e isso aqui é o meu iα. Isso aqui é o meu IA, desculpa, não iα. Isso é meu IA. Ó, por quê? Quer ver? Aqui, ó. É meu IA. É a mesma coisa. Então, esse aqui é o meu IA. É 2 vezes o meu IA. Então, eu vou ficar o quê? Que 2IA é igual a essa integral, que é menos 1 vezes 3π sobre 8 menos π sobre 8. O menos vai passar para o lado positivo, vai ficar só 3π sobre 8 menos π sobre 8. Né? Isso aqui dá π sobre 4, então meu IA vai dar π sobre 8. Esta é a resposta da integral. Questão bem boa, né? Bem legal. Eu vou deixar os créditos aí embaixo e o canal do professor ali que faz essas questões, eu achei muito legal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Na descrição vai ter um e-mail. Quem quiser uma aula particular, tem e-mail para aula particular na descrição do vídeo. Um abraço, gente, e até a próxima!